A escalada de privatizações não fica só no governo de São Paulo. A prática deve ganhar mais impulso em 2020 também no governo Bolsonaro. O enredo deve ser o mesmo. O governo entrega para a iniciativa privada, que ao primeiro sinal de insucesso recorre ao dinheiro público que deveria ser investido em obras e serviços públicos. Esse é o tema do comentarista político João Caetz. Desde o final dos anos 80, o discurso neoliberal, liberal econômico tem invadido o Brasil com aquela história que tudo tem que ser privatizado, ou seja, tudo funciona melhor na mão dos empresários e não na mão do Estado, que o Estado é um mau gestor. Bem, isso é um discurso, econômico, tem várias ponderações sobre isso, tem gente que pensa de uma maneira, tem gente que pensa de outra, e aí é algo interessante, O governo atual, o governo Bolsonaro, está fazendo uma lei que vai ajudar, olha só, o sistema financeiro. Caso o sistema financeiro passe por dificuldades e os seus acionistas não tenham mais dinheiro para financiar um banco qualquer que entre em crise, quem vai ajudar? O Tesouro Nacional, ou seja, a mão do Estado. Eles que sempre falam contra o Estado, que o Estado é um mau gestor, estão sempre pedindo o Estado para ajudar os bancos, entre outras coisas. Olhe só também a questão da privatização dos aeroportos. Os aeroportos agora estão em crise, até porque com a crise diminuiu muito as pessoas nos aeroportos, caiu bastante o volume de voos, e as empresas que privatizaram os aeroportos agora estão pedindo socorro a quem? Ao governo. Então todo aquele discurso de Estado mínimo é Estado mínimo para quem? Justamente para a população mais pobre. Esse governo está fazendo Estado mínimo para a população que mais precisa, a população desempregada, onde agora vai ter que contribuir para a Previdência com parte do seu mísero seguro-desemprego. Sendo assim, a gente percebe que o Estado mínimo é mínimo sim, para a maioria da população, e máximo para os ricos. Os ricos têm tanto benefício, tantos benefícios como o BNDES, que é justo, que é interessante, que faz crescer a economia, mas são empréstimos a juros baixíssimos. Tem vários tipos de financiamentos com juros subsidiados pelos governos. E mesmo assim, quando precisam, o governo vai lá e ajuda de novo. Então, onde está aquele discurso da eficiência do setor privado? Eu não estou dizendo aqui que toda a economia tem que ser estatal, mas por outro lado, nem tudo também tem que estar na mão da iniciativa privada. E é interessante notar que no chamado país, que é a pátria do liberalismo nas Américas, os Estados Unidos, os aeroportos não são privados em sua maioria. É lógico que o governo federal não é dono de aeroporto, mas os aeroportos são propriedade dos estados e municípios que administram muito bem, porque eles não se utilizam dos aeroportos para fazer o que a iniciativa privada faz. Eles fazem uma política pública de geração de emprego com todo o cuidado ambiental. Então, são detalhes que temos que olhar para que não repitamos erros, como aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, que privatizou todos os aeroportos e hoje os aeroportos ingleses são os mais caros do mundo, inviabilizando, inclusive, de ser um grande hub, como acontece, por exemplo, na Alemanha. Então, são coisas que têm que ser cada vez mais analisadas com cuidado. Esse discurso privatista não leva a lugar nenhum. Estamos vendo, por exemplo, a questão do saneamento básico no mundo, onde vários países que privatizaram perceberam o erro, que piorou o serviço e ficou mais caro. Estão reestatizando ou deixando o serviço como serviço público. E aí vai por terra todo esse discurso liberal de dizer que tudo que é privado funciona melhor. Funciona melhor quando tem concorrência. No caso do aeroporto, energia elétrica, você não tem como você, por exemplo, substituir a sua companhia de energia elétrica. Não tem um poste de uma empresa e um poste de outra que eu posso trocar. Assim aconteceu também com a telefonia fixa. Lembramos que a telefonia fixa era muito mais barata no Brasil, barateou os planos de linha, mas eles passaram a cobrar um custo muito maior na assinatura. Passou 5, 6 vezes a mais. Tanto é que é uma espécie de extinção graças à tecnologia do telefone celular. Então é isso. Esse discurso de dizer que privado é melhor é uma balela. Depende de como se administra e depende de como a sociedade cobra os seus governos. Porque quando tudo for privado, seremos privados de tudo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.